Olá, boa noite. Começa agora o Jornal da Justiça desta segunda-feira, 16 de janeiro. Mais de 1.200 pessoas presas pelos atos de vandalismo na Praça dos Três Poderes em Brasília no dia 8 de janeiro já passaram por audiência de custódia. O trabalho está sendo acompanhado pela Corregedoria Nacional de Justiça do CNJ. Esse é um dos destaques desta edição. E você vai ver também. Ministro Alexandre de Moraes do Supremo rejeita pedido de investigação contra o ministro da Justiça, Flávio Dino. Justiça do Distrito Federal aceita a denúncia do Ministério Público contra os 3 homens acusados de tentar explodir uma bomba nos arredores do Aeroporto Internacional de Brasília. E ainda, Procuradoria-Geral da República apresenta denúncia contra 39 pessoas que invadiram o Senado Federal. Mais de 1.200 pessoas presas pelos atos de vandalismo na Praça dos Três Poderes em Brasília no dia 8 de janeiro já passaram por audiência de custódia. O trabalho está sendo acompanhado pela Corregedoria Nacional de Justiça do Conselho Nacional de Justiça. Todas as informações em relação às audiências de custódia estão disponíveis na página do CNJ. A audiência de custódia é uma rápida apresentação da pessoa que foi presa a um juiz, em que também são ouvidos Ministério Público, Defensoria Pública ou advogado do preso. O juiz analisa a prisão sob o aspecto da legalidade e a regularidade do flagrante. Essas audiências de custódia começaram no dia 11 de janeiro, em atendimento à determinação do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, relator do processo em que os envolvidos estão sendo investigados. O mutirão está sendo realizado por juízes federais do Tribunal Regional Federal da Primeira Região e por juízes do Tribunal de Justiça do Distrito Federal. A competência desses magistrados está restrita à realização das audiências de custódia, porque a decisão da liberação ou não dos presos caberá exclusivamente ao ministro Alexandre de Moraes, relator do caso no STF. O trabalho está sendo acompanhado pela Corregedoria Nacional de Justiça. Todas as informações sobre as audiências de custódia estão disponíveis na página do CNJ. Foram presas em flagrante, qualificadas e ouvidas pela Polícia Federal e pela Polícia Civil do DF, 1.418 pessoas. Dessas, 222 foram presas na Praça dos Três Poderes e 1.196 no acampamento em frente ao Quartel-General do Exército. Também foram qualificadas e liberadas sem oitiva por questões humanitárias 599 pessoas, entre idosos, aqueles com problemas de saúde em situação de rua e mães acompanhadas de crianças. A Justiça do Distrito Federal aceitou a denúncia do Ministério Público contra os 3 homens acusados de tentar explodir uma bomba nos arredores do Aeroporto Internacional de Brasília na véspera do último Natal. A Polícia Civil do DF liberou imagens que mostram o momento em que o explosivo foi plantado em um caminhão que tinha mais de 60 mil litros de querosene dentro. Um dos réus, o jornalista Wellington Macedo de Souza, cumpria prisão domiciliar com uso de tornozeleira eletrônica. Ele teve a prisão decretada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, por incentivar atos antidemocráticos no dia 7 de setembro de 2021. As imagens obtidas pela polícia são de uma loja que ficava de frente para onde o caminhão estava estacionado e de câmeras instaladas no próprio veículo. Aqui é possível ver o carro de Wellington se aproximando lentamente do caminhão. Nesta outra, a luz dos faróis indica o mesmo momento. Wellington e outro acusado, Alan Diego dos Santos Rodrigues, estão foragidos. O terceiro réu, George Washington de Oliveira Souza, apontado como a pessoa que montou a bomba, está preso em Brasília. Os 3 também respondem por terrorismo na Justiça Federal. O Procurador-Geral da República enviou ao Supremo Tribunal Federal denúncia contra 39 pessoas que invadiram o Senado Federal. Ao vivo, o repórter Marta Ferreira tem mais informações para a gente. Boa noite, Marta. Boa noite, William. Boa noite a todos. Os denunciados devem responder pelos crimes de associação criminosa armada, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado,
dano qualificado pela violência e grave ameaça com emprego de substância inflamável contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima, além de deterioração de patrimônio tombado. Além da condenação desses denunciados, a PGR solicitou também a prisão preventiva e o bloqueio de bens no valor de 40 milhões de reais. Essa lista deve ser ampliada nos próximos dias, porque o presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, entregou hoje novas informações ao Procurador-Geral da República, Augusto Aras. William. Obrigado pelas informações, Marta. A Polícia Federal fez hoje uma operação para cumprir 5 mandados de busca e apreensão e 3 mandatos de prisão temporária de investigados nos atos antidemocráticos após o segundo turno das eleições presidenciais e também no dia 8 de janeiro. A investigação começou em Campos dos Goitacazes, no Rio de Janeiro, para identificar lideranças locais que bloquearam as rodovias que passam pelo município. Os crimes investigados são de associação criminosa, abolição violenta do Estado Democrático de Direito e incitação das Forças Armadas contra os poderes institucionais. O interventor federal da Segurança Pública do DF, Ricardo Capelli, disse que vândalos que invadiram as sedes dos poderes da República sabiam detalhes dos locais atacados e conhecimento de tática de combate. As declarações foram durante coletiva em que o governo do Distrito Federal anunciou que vai dobrar o número de policiais militares do batalhão responsável pela segurança da esplanada. O interventor federal Ricardo Capelli acompanhou a governadora em exercício do Distrito Federal, Celina Leão, e o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, numa visita técnica ao 6º Batalhão da PM em Brasília. O 6º BPM tem uma estrutura limitada e a previsão é que seja feita uma reforma. Hoje o batalhão conta com 248 PMs e 28 carros e é responsável pela segurança ostensiva da esplanada, de toda a região onde ficam o Congresso Nacional, o Palácio do Planalto e o Supremo Tribunal Federal, invadidos e depredados no dia 8 deste mês. Segundo o governo do Distrito Federal, o efetivo será dobrado e chegará a 500 policiais militares. Para isso, o orçamento destinado ao pagamento de gratificações por serviço extravoluntário terá de passar de 148 milhões de reais para 300 milhões. Mas o prazo para a execução desses investimentos não foi divulgado. Durante a entrevista coletiva, o interventor foi questionado sobre as investigações. Ricardo Capelli disse que a Polícia Federal conta com o apoio da Polícia Civil nas perícias. O interventor revelou que há suspeita que entre os golpistas existiam pessoas que conheciam o interior da Câmara e do Palácio do Planalto e que ouviu de um PM que existiam profissionais com conhecimento de tática de combate. Esse foi um depoimento que eu ouvi de um sargento e de um outro oficial que estava no campo, o sargento inclusive ferido, com vários pontos na cabeça, e ele declarou, ele falou: secretário, nós não estávamos enfrentando apenas manifestantes. Ele falou, existiam homens no campo de batalha, com conhecimento do terreno, com conhecimento de táticas de combate, com características profissionais. Eram homens profissionais que estavam no meio dos manifestantes. Esse é um depoimento para nós muito valioso e que a gente está apurando. Esse depoimento faz parte da investigação, vai auxiliar na identificação das pessoas que cometeram os crimes inaceitáveis que o Brasil inteiro viu no dia 8. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo, rejeitou um pedido de investigação contra o ministro da Justiça, Flávio Dino. O deputado federal eleito Nicolas Ferreira, do Partido Liberal de Minas Gerais, pediu que o STF investigasse o ministro da Justiça por suposta omissão nos atos antidemocráticos do último dia 8. O político alegou que haveria indícios de que Flávio Dino teria conhecimento prévio sobre os ataques aos prédios dos 3 poderes e que a informação teria chegado ao ministro por vários órgãos do governo federal, como a Agência Brasileira de Inteligência e pelas redes sociais. Mas o relator, ministro Alexandre de Moraes, rejeitou o pedido. Na decisão, o ministro afirmou que não se verifica nos autos indícios mínimos da ocorrência de ilícito criminal,
não existindo, portanto, nenhum indício real de fato típico praticado por qualquer requerido ou qualquer indicação dos meios que o mesmo teria empregado em relação às condutas objeto de investigação, ou ainda o malefício que produziu, os motivos que o determinaram, o lugar onde a praticou, o tempo ou outra informação relevante que justifique a instauração de inquérito ou de qualquer investigação. O ministro Alexandre de Moraes entendeu que não existe justa causa para a investigação criminal e que mantê-la seria injusto e um grave constrangimento à pessoa investigada. O relator determinou o arquivamento imediato do pedido. Já o ministro Ricardo Lewandowski, do STF, rejeitou os pedidos de liberdade de 2 invasores dos prédios dos 3 poderes no último dia 8. Vamos ver os detalhes ao vivo com a repórter Viviane Novaes. Boa noite, Viviane. Boa noite, William. Boa noite a todos. Olha, a prisão dos invasores foi determinada pelo ministro Alexandre de Moraes no inquérito que apura os atos antidemocráticos. Para pedir a liberdade dos invasores, os advogados de defesa alegaram lesão à garantia de locomoção e liberdade dos investigados. Mas o ministro Ricardo Lewandowski decidiu manter a prisão deles. O ministro aplicou a súmula 606 do Supremo Tribunal Federal, que diz que não cabe habeas corpus contra ato colegiado da Corte ou de qualquer ministro. Na decisão, Ricardo Lewandowski também lembrou que o plenário da Suprema Corte reafirmou esse entendimento. William. Obrigado, Viviane. A seguir, o Ministério Público Federal recomenda o uso de câmeras corporais pela Polícia Rodoviária Federal. Voltamos já. O Ministério Público Federal recomendou o uso de câmeras corporais pela Polícia Rodoviária Federal. A recomendação da adoção de câmeras corporais para agentes que atuam em policiamento ostensivo, patrulhamento rodoviário e cumprimento de medidas judiciais foi motivada pela morte de Genivaldo de Jesus Santos em maio de 2022, no município de Umbaúba, em Sergipe. 2 policiais rodoviários federais respondem por tortura e homicídio triplamente qualificado. Além da atuação na área criminal, o MPF instaurou inquérito civil no âmbito de controle externo da atividade policial. No documento, o MPF destaca a publicação, depois da morte de Genivaldo, de nota de esclarecimento da PRF, afirmando que a vítima havia resistido à abordagem policial de forma agressiva, mas essa versão foi contrariada por inúmeras filmagens realizadas por populares presentes no momento da tragédia da abordagem, que confirmam que a violência sofrida por Genivaldo de Jesus não se tratou de caso isolado. A corporação tem 6 meses para implementar as medidas. O empresário de Pedro Leopoldo, em Minas Gerais, teve os créditos trabalhistas a serem recebidos piorados por determinação da 8ª turma do Tribunal Superior do Trabalho. A empresa de vigilância do qual é sócio deve R$ 72 mil a um ex-empregado que espera há mais de 26 anos a quitação do valor. Em 1996, o Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região em Minas Gerais confirmou a sentença de 1º grau que havia determinado o pagamento de salários não pagos e verbas rescisórias a um supervisor operacional da empresa Universal Vigilância. A dívida, porém, não foi quitada e não foram encontrados bens da empresa ou dos sócios para garantir a execução. Em 2016, o valor devido era de R$ 72 mil. Posteriormente, um dos sócios da Universal obteve em reclamação trabalhista o recebimento de R$ 132 mil decorrentes da condenação de um antigo empregador. O supervisor, então, conseguiu penhorar esses créditos, mas o sócio recorreu, com o argumento de que eles tinham natureza salarial e seriam impenhoráveis. O apelo foi acolhido pelo juízo de 1º grau e pelo TRT, levando o supervisor a recorrer ao TST. A relatora do recurso na 8ª turma do TST, ministra Delaide Miranda Arantes, destacou que se contrapõem, no caso, 2 créditos com igual natureza alimentar. Mas na avaliação da ministra, não é razoável que o sócio receba a integralidade dos créditos alimentares, enquanto o supervisor nada receba, embora o crédito seja inferior. Nesse cenário, também pesa em favor dele o fato de que a dívida existe há mais de 26 anos, sendo dever do Estado a entrega da plena e efetiva tutela jurisdicional.
A ministra assinalou que o argumento final do sócio é apenas o da impossibilidade de penhora de seus créditos, por se tratar de verbas de natureza salarial. No entanto, a impenhorabilidade dos salários não se aplica ao pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem. Nesse sentido, a relatora lembrou que, de acordo com a jurisprudência do TST, é lícita a penhora de salários, proventos de pensão e aposentadoria. A decisão foi unânime. No próximo bloco, o fundo partidário distribuiu mais de R$1 bilhão a 24 partidos em 2022. Voltamos em instantes. A Justiça Federal suspendeu as atividades de uma cooperativa de exploração ilegal de ouro em terra indígena no Pará. IBAMA e FUNAI terão que fiscalizar a terra indígena Caiapó para conferir se uma cooperativa criada ilegalmente para extração de ouro na terra indígena Caiapó, no sudeste do Pará, efetivamente encerrou suas atividades. A ideia é que esses órgãos realizem fiscalizações na área em até 30 dias para verificar se há garimpo em funcionamento ou não. Esse é um dos pontos determinados pela Justiça Federal, a pedido do Ministério Público Federal. A decisão inclui outras determinações. A Junta Comercial do Estado do Pará deve suspender o ato que constituiu a cooperativa. A Junta não deve registrar qualquer pessoa jurídica que pretenda atuar em exploração mineral de terras indígenas. A Agência Nacional de Mineração deve suspender as atividades da cooperativa. A ANM deve negativar a autorização de pesquisa, lavra e exploração da cooperativa. A mesma agência não deve autorizar qualquer pessoa jurídica a explorar minérios em terras indígenas. Segundo a denúncia, o empreendimento vem gerando consequências trágicas para a comunidade indígena Caiapó, tanto pelos conflitos quanto pelos impactos ambientais. De acordo com o projeto de mapeamento anual do uso e cobertura da terra no Brasil, as maiores áreas de garimpo em terras indígenas na Amazônia estão em território Caiapó. São 7.600 hectares. O vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça vai conduzir a presidência da Corte até o dia 31 de janeiro. O ministro Og Fernandes assumiu hoje o exercício da presidência do STJ. Ele vai analisar os processos com pedidos de medidas urgentes e as matérias de competência da presidência. Até o dia 31 de janeiro, a Corte está com as atividades judicantes suspensas devido às férias coletivas dos ministros. Og Fernandes comandará o STJ até o retorno da presidente da Corte, ministra Maria Tereza de Assis Moura, que vai conduzir a sessão de abertura do ano judiciário, marcada para ocorrer no colegiado da Corte Especial no dia 1º de fevereiro. O Tribunal Superior Eleitoral informou que o Fundo Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos, conhecido como Fundo Partidário, distribuiu mais de R$1 bilhão a 24 partidos em 2022. O fundo transfere recursos para que as legendas paguem salários de funcionários, contas de água e luz, passagens aéreas, entre outras despesas. Nas eleições gerais do ano passado, as siglas que mais receberam quantias do fundo partidário foram União Brasil, PT e PSDB. Todos os valores repassados aos partidos políticos podem ser consultados no portal do Tribunal Superior Eleitoral. Retrospectiva 2022. O plenário do Supremo Tribunal Federal, por maioria, decidiu dar prazo de 60 dias para que o governo reative o Fundo Amazônia. Vamos rever o julgamento na reportagem de Marta Ferreira. Quatro partidos, PSOL, PSB, PT e a Rede Sustentabilidade, entraram com ação no Supremo pedindo a reativação do Fundo Amazônia, paralisado em abril de 2019. Alegam que o governo federal também extinguiu 2 órgãos do fundo, o Comitê Técnico e o Comitê Orientador, e cerca de R$3 bilhões estão represados, sem a contratação de novos projetos ou a implementação de qualquer medida de equilíbrio. A relatora da ação, a ministra Rosa Weber, presidente do Supremo Tribunal Federal, considerou que o governo federal foi omisso, porque as alterações promovidas no formato do fundo impediram sua atuação em novos projetos e também a continuidade de doações. Com isso, entendeu configurada a omissão da União em relação aos deveres constitucionais
de proteção da Amazônia Legal. Assim, votou por invalidar os decretos que alteraram o fundo e restabelecer o modelo original. Determino à União que, no prazo de 60 dias, adote as providências administrativas necessárias para a reativação do Fundo Amazônia, nos limites de suas competências, com o formato de governança estabelecido no Decreto 6.527 de 2008. Na sequência do julgamento, mais 6 ministros votaram no sentido de que os decretos que alteraram o formato do fundo e impediram o financiamento de novos projetos são inconstitucionais e que o modelo anterior deve ser retomado. O ministro Nunes Marques divergiu totalmente da relatora. Para ele, as alterações são válidas. Ele considera que o governo não eliminou o Fundo Amazônia, apenas exerceu uma opção política legítima de aperfeiçoar seu modelo. Em primeiro lugar, o que se observa na inicial é uma tentativa de hierarquizar decretos sob o fundamento de que o decreto 6.527 de 2018 seria bom e, por isso, deveria prevalecer, e o outro decreto 10.144 de 2019 seria ruim e, por isso, deveria cair a despeito de ser posterior ao primeiro. Ora, não existe hierarquia entre decretos e o poder público pode, a qualquer momento, revogar decretos anteriores, respeitados apenas os eventuais direitos adquiridos e os atos jurídicos perfeitos. Mas não há direito subjetivo a que um certo modelo de governança de uma política pública seja mantido, ainda que, supostamente, esse modelo seja eficiente. O governo não eliminou o Fundo Amazônia, mas sim vem buscando alternativas para atualizar a forma de gestão e de aplicação dos respectivos recursos. Nessa fase do julgamento, o plenário já havia formado maioria para determinar a reativação do Fundo Amazônia em até 60 dias. Na retomada da discussão, votaram a ministra Carmen Lúcia e os ministros Ricardo Lewandowski e Gilmar Mendes, acompanhando a relatora. Já se teve nesta semana a sinalização de que alguns parceiros internacionais, especialmente Noruega e Alemanha, já se dispõem exatamente a que haja a recomposição do fundo, a adoção das providências e das tratativas que são necessárias dos projetos em andamento e dos projetos que estão em carteira. E, neste sentido, é que é a direção do voto de Vossa Excelência, de este Supremo, estar, portanto, liberando e determinando que se retirem as travas, para usar a expressão de Vossa Excelência, que estavam postas para que se tivesse o pleno emprego dos valores e dos recursos depositados naquele fundo. Eu estou, como disse, acompanhando o voto de Vossa Excelência em sua integridade. Considero ser viável que se determine ao Poder Executivo Federal que retorne à implementação e adequação daquele primeiro plano, sem prejuízo de apresentar em até 30 dias plano de contingência para reduzir o desmatamento da floresta amazônica, podendo utilizar, inclusive, como base mínima as diretrizes do Plano de Ação para a Prevenção de Controle de Desmatamento na Amazônia Legal. Nós sabemos, isso foi até alvo de discussões em alguns votos precedentes, que os governos democraticamente eleitos dispõem de poder para estabelecer políticas públicas, mas as políticas públicas hão de ser também consonantes com aquilo que está estabelecido na Constituição. Assim, o plenário, por maioria, decidiu que o Fundo Amazônia deve ser reativado no prazo de 60 dias. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Uma boa noite para você. Até amanhã.